Neste maravilhoso dia, eu quero saudar a você, estimado amigo e estimado irmão, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ter uma meditação na Palavra de Deus, no Evangelho segundo São Marcos. E vamos ler do versículo 1 até ao versículo 6. E queremos falar acerca de antes e depois. Assim se lê. E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Pai, fala aos nossos corações. Faz-nos perceber os benefícios de estarmos ligados a Ti e ao Teu Filho, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui vendo um cenário de um homem que não estava muito bem. Não era feliz, não estava a viver a vida e saboreá-la e sentir o prazer de viver. Na comunidade onde vivia, era um perigo, pois vemos a sua situação. Não ficava sossegado, não ficava quieto, não tinha uma habitação comum, não convivia normalmente com os outros seres humanos. Tinha que ser amarrado para estar tranquilo. E mesmo que amarrado, preso, acorrentado, as cadeias, as correntes não tinham poder sobre a sua vida, porque ele as rebentava e desatava a correr pelos montes, pelos penhascos, pelas pedras, ferindo-se, com certeza, ensanguentado e cheio de feridas. Provavelmente, começa a imaginar as crianças a fugir quando este homem, conhecido por endemoninhado gadareno, se aproximava. Mesmo à distância, as crianças estavam a correr, as mães atrás dos seus filhos para os proteger. E era um terror naquele lugar em Gadara. E encontramos que um belo dia, aleluia, Jesus pôs o pé naquela cidade. Xalamai, xandalai. E quando Jesus chegou de barco, a Bíblia diz que, e saindo ele do barco, e saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ele saiu como que eletrizado e foi atrás do Senhor Jesus. E chegou lá e ele diz, no versículo 7, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentas. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus ia falando dentro de si: sai deste homem, espírito imundo, sai deste homem, demônio. As pessoas naquela sociedade só viam um homem naquele estado, mas não sabiam que dentro dele havia uma força maligna, havia demônios que faziam com que ele se comportasse não como ser humano,
mas como uma fera, uma onça. Muitas vezes vemos as pessoas fazendo e desfazendo e nós pensamos que são pessoas normais. E pensamos que esse é o caráter, o seu estilo. Mas muitas vezes, provavelmente esses homens são endemoninhados. Só que este manifestava-se pelos atos visivelmente declarados. Os outros ficam quietos, calmos. Mas a executar atos tenebrosos, prejudicando a sua família, prejudicando a si próprio, os vizinhos, a cidade e até nações inteiras, sem se perceber que não é uma força humana que está a trabalhar, mas é um poder diabólico na sua vida. E Jesus perguntou, porque identificou que não era um homem, mas era um homem possuído de demônios. 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Afinal, não era um demônio. Eram muitos demônios que ocupavam uma vida. Por isso aquele homem não podia se comportar como um ser humano. Os demônios gostam de ocupar o corpo humano. Gostam de destruir o ser humano. E eles, dentro daquele homem, quando o Senhor pergunta qual é o teu nome, a resposta é Legião, porque somos muitos. São muitos mesmo. Acima de 200, acima de 600, acima de 2.000, acima de 3.000, porque as legiões variavam destes números em diante. E agora, eles pensaram, Jesus vai nos expulsar deste homem, que é nossa morada, nossa habitação. E havia uma manada de porcos que estava ali a pastar. E os demônios pediram para que entrassem dentro daquela manada, para não saírem daquela província de Gadara, que tinha 10 cidades naquela província, a província dos Gadarenos. Os demônios gostam de ocupar zonas geográficas, gostam de ficar num ser humano, gostam de acampar numa cidade, num bairro, numa província, numa nação, e agem de acordo com a especificidade de cada tipo de demônio. Então, podemos continuar a leitura. 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. Aleluia! Entraram nos porcos. Vamos ver o que vai acontecer com os porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então, tinham quase 2.000 porcos ali. Os demônios saíram do homem, passaram para o porco, para os porcos, e os porcos se afogaram por um despenhadeiro, entraram no mar e morreram. Onde os demônios atuam, o serviço deles é matar, roubar e destruir. Tristes são aqueles que fazem amizade e pactos com os demônios, em nome de uma cultura a qual defendem e dizem que não podem abandonar porque nasceram encontrando seus pais fazendo isso. Saíram do homem, foram para os porcos afogaram-se no mar. E o que aconteceu com o homem que ficou sem demônios? E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e perfeito em juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe
que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Os demônios entraram nos porcos e os porcos se afogaram. Os demônios saíram do homem e o homem ficou limpo, perfeito, com o juízo no lugar, quieto, já não conseguia correr. Se o amarrassem, já não conseguia arrebentar as correias, e estava calmo. As crianças já não fugiam dele, pelo contrário, todo mundo foi lhe ver. Bem apresentado. Quem era este antes de encontrar com Jesus? Era uma pessoa num problema sem solução, a família toda chorando, a sociedade toda fugindo. Se havia lá um governo para resolver o problema deste homem, foi difícil, porque as cadeias, as correias, provavelmente fossem das polícias, mas nem isto resolveu, nem a força resolveu. Mas quando se encontrou com Jesus, era um outro homem. Quando nós nos encontramos com Jesus, algo de novo acontece. Quantas pessoas nós já conhecemos que, sem Jesus Cristo, estavam vivendo de mal a pior, mas quando se encontraram com Jesus Cristo, a sua vida mudou e tudo se transformou. Andar com Jesus, de facto, é bom demais, é agradável, prazeroso, solucionador, é ter um refrigério, é ter uma resposta das N indagações da vida. Andar com Jesus traz paz, descanso, segurança e esperança, confiança para esta vida, saber que onde pisa o pé é um lugar seguro, e para a vida vindoura na eternidade. Andar com Jesus é de facto algo glorioso. Infelizmente, que a maioria das pessoas não procura solução em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, ele foi poderoso ontem e ainda é tão poderoso hoje. Ele não muda. Se ele chegar à sua vida e você se entregar a ele, andar com ele, a sua vida vai mudar e você vai cantar um canto, um hino de vitória. Porque Jesus estará com você nos momentos tristes e nos momentos alegres, dando-lhe uma consolação profunda que lhe faz levantar a cabeça e acreditar num acordar risonho e cheio da luz do sol. Então, vemos aqui os pastores dos porcos anunciaram a multidão veio ver, e agora? Eu pensava que haviam de ficar tão felizes com a presença de Jesus, mas veja a sua atitude. 17. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, o que fez com que Jesus, no versículo 18, e entrando ele no barco, foi para o barco. E agora rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O povo viu maravilhas feitas por Jesus, em vez de dizer: Jesus, fica conosco, faz mais maravilhas. Sai daqui, sai. E ele entrou no barco. E aquele que tinha sido endemoniado pensou: é melhor estar com Jesus. E pediu para ir com ele, mas Jesus disse: não. Tu vais ficar aqui, volta para a tua família e conta nestas 10 cidades da província de Gadara quão grandes coisas Deus te fez e como o Senhor teve misericórdia de ti. Aleluia. Tiraram Jesus, mas Jesus deixou um discípulo que viu a transformação, que teve um encontro real com Jesus. Não é possível você dizer que encontrou com Jesus e continuar o mesmo. Bêbado, assassino, bandido, mentiroso, criminoso, corrupto, adúltero, prostituto, ladrão na empresa ou ladrão na sociedade. Não é possível. Não é possível você dizer que eu, como estou na igreja, encontrei com Jesus. Não. Você pode estar na igreja, mas se continua a fazer isso, nunca se encontrou com Jesus. Precisa encontrar-se com Jesus na realidade.
20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Antes e depois. Sem Jesus nós somos outra coisa. Com Jesus nós somos uma melhor coisa. Se as sociedades inteiras, se os governos, se as nações soubessem que andar com Jesus é bom demais e é a solução para as crises e as dificuldades, optariam por se render a Jesus e se renderem a Deus e o servir. E que Deus ricamente abençoe a todos e saiba que andar com Jesus é bom. Entregue a sua vida a Jesus. Em nome de Jesus, Deus ricamente possa abençoar. Amém.